Pais amados, viemos aqui celebrar o final do nosso jejum nesse dia 8 de dezembro, os 40 dias do jejum do foco. Eu quero agradecer a Deus os testemunhos que já ouvimos dos irmãos. Obrigado por compartilhar seu testemunho no grupo e obrigado por perseverar até o fim. Antes de continuar, eu queria dizer aos irmãos que não conseguiram fazer os 40 dias que você pode adicionar os dias que você não pôde fazer, seja 1 ou 2. Não deixe o projeto, não abandone o projeto, porque o céu não abandonou o projeto porque você teve problema 1 ou 2 dias ou mais dias. Adicione os dias e termine o propósito. Eu venho aqui celebrar uma das coisas que revolucionaram a minha vida, que foi esse jejum do foco. Deixa-me dizer que a revelação do Senhor que gerou esse jejum é a dignidade de Jesus, que merece a nossa atenção contra a luta do inimigo, nosso adversário, para roubar a nossa atenção e o foco da nossa alma e trazer tormento e distração à nossa alma. Essa foi a guerra do nosso jejum. Então, eu quero celebrar que nós movemos a atenção para Jesus, que nós de uma forma proposital dedicamos 40 dias da nossa vida para limpar a nossa alma do foco errado. Os irmãos se lembram dos 7 objetivos principais, que foi: primeiro, desligar o foco do passado, das coisas antigas. Segundo, mudar o foco de lugar, né? Lembra que eu falei sobre Jesus com o paralítico na piscina de Betesda? O homem estava com o foco na piscina, o foco no lugar errado, esperando o movimento das águas. No entanto, Jesus disse: olha para mim, a palavra que eu estou te falando, você quer ser curado? Então ele mudou o foco da piscina, que nunca houve milagre lá, para a palavra, onde há o milagre. Então muitas vezes Deus precisa mudar o nosso foco. O segundo objetivo foi purificar o nosso foco, não é? Purificar das coisas passageiras, tirar, limpar a lente, não é? E também checar a nossa fé, verificar se nós estamos acreditando em alguma coisa que não deve ser, esperando, colocando a expectativa numa coisa que não deve ser. Depois de desembaçar a vidraça. Você sabe, quando está chovendo, a chuva na vidraça impede você de ver lá fora. E essas são as interferências humanas, terrenas, que impedem o nosso foco de ver o Senhor Jesus. Esse foi o nosso quinto objetivo, né? Olhando na direção certa, prosseguir na revelação certa. E nos acordar completamente foi o sexto objetivo. Em Lucas 1,17, Jesus diz que ele veio preparar um povo apercebido, não sonolento, não distraído, mas um povo pronto. Você só está pronto quando você está completamente acordado. E esse foi um dos objetivos do nosso jejum. E eu espero que você continue fazendo as mesmas orações, porque uma das coisas que Deus falou para mim nesse jejum é que ele foi apenas um experimento. Foi um começo, a gente nunca fez esse jejum antes. Eu penso que Deus gostaria que talvez nós repetíssemos esse jejum todos os anos. Pelo menos isso está no meu coração, porque eu preciso dessa bênção. E o sétimo lugar foi curar o nosso coração, proteger da ansiedade, da dor, das amarguras, porque quando o coração está doente, ele determina o foco. O foco fica nas coisas ruins, ao invés de nas coisas boas. Então Deus precisa primeiro curar o coração, para colocar o foco no lugar certo. Nessa tarde, no dia 8 de dezembro, eu quero celebrar algumas coisas. Primeiro, o descanso da nossa alma, né? Porque quando o foco está em Jesus, né? A palavra de Deus diz em Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isso é, cujo foco está firme em ti. Quantas vezes, irmãos, o foco está no outro lugar, especialmente em nossos problemas, nas pessoas ao nosso redor e no que o inimigo está fazendo, ou em nossos sentimentos. O verso não diz: tu conservarás em paz aquele que está observando as pessoas, atentando para o que elas dizem, para o que o diabo está fazendo, ou para os meus sentimentos. Tu conservarás em paz a minha alma, o meu foco estará em paz quando ele está firme em ti, porque ele confia em ti. Lembremos também de Mateus 11:29, onde o Senhor Jesus diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só a primeira coisa que Deus quer é a paz na nossa alma, é o alívio na nossa alma. E ele só vem quando o foco está em Jesus. Você sabe, o ser humano só consegue fazer o que foi suposto fazer depois que ele está em paz. Primeiro, Deus precisa estabelecer paz em nós. Essa é a razão do jejum do foco. Deus precisa primeiro retificar o nosso foco, realinhar o nosso foco, colocar ele no lugar certo, o lugar onde vai nos trazer
paz, porque você vai ver que um dos objetivos do inimigo é sempre desviar o nosso foco. A estratégia dele é colocar o nosso foco naquilo que nos oprime, naquilo que nos entristece, como trazer memórias ruins, colocar o seu foco no passado, colocar o seu foco no que alguém falou, na mágoa, na tristeza, naquilo de ruim que aconteceu. Quantas vezes o inimigo relembra e relembra isso para nós, porque ele gostaria que nós focalizássemos nisso, porque só então ele vai ter a oportunidade de nos atormentar. Quantos cristãos estão atormentados na alma, porque o foco, na verdade, está sendo desviado do Senhor pelo inimigo para os problemas e as coisas ruins. Não faltam lembranças ruins em nossa vida, e a gente precisa desfocalizar delas, desligar a alma, libertar a alma. É difícil libertar a alma, porque o foco está na alma, é a atenção da alma. Por isso que a estratégia da palavra do Senhor é Filipenses 4, 6 a 8, né? Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é, se você colocar o foco no dinheiro que está faltando para o aluguel, no marido que não foi transformado, no filho que está rebelde, na igreja que está com problema, se você colocar o foco, vai gerar ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vai ver que a ansiedade é fruto do foco. Veja como é importante jejuar pelo foco. A ansiedade é apenas fruto do foco. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas questões por orações e súplicas com ações de graça. E aqui já está o primeiro remédio do foco, que é a oração. É na oração que a gente corrige o foco. E aí ele diz: é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Você guardará a alma. A alma em paz, ela não põe o foco no lugar errado. A alma precisa estar em paz. Se a alma do cristão não está em paz, você precisa aprender a colocar ela em paz. E aqui que entra aquela estratégia que Davi sabia muito bem usar com a sua alma, no Salmo 42, quando ele diz: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está checando o foco dela, ele está vendo que o foco dela está no lugar errado. E então ele diz: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele que é o meu Senhor e o meu Deus. O espírito de Davi ajuda a alma de Davi a refocalizar, a voltar para o lugar certo. Isso só acontece na oração. Por isso que ele diz: as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com ação de graças e súplicas. E aí, finalmente, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensar. Isso é, quando a alma está em paz, você consegue colocar o foco nas coisas boas que estão ao nosso redor. Então, eu queria dizer para você que a vida de oração é a vida de proteção do foco. Por isso, ore mais, gaste mais tempo com Deus, menos tempo com as pessoas, tá? Porque elas desviam o seu foco. As pessoas têm suas agendas, tá? E as agendas das pessoas nascem das carências, das loucuras, das necessidades e das perturbações da sua própria alma. Então não deixe as pessoas determinarem o seu foco. Eu penso que uma das armas mais poderosas do inimigo para desviar o nosso foco são as pessoas que estão em nossa vida, que têm uma influência sobre nós, um poder sobre nós. Por isso você tem que orar sempre: me guarda do foco das pessoas, de ser influenciado pelas pessoas, de colocar o meu foco nelas, no que elas dizem, no que elas pensam, na opinião delas. E a segunda coisa é o inimigo. O inimigo, ele vai tentar atrair a nossa atenção para essas coisas. Então gaste menos tempo pensando no que o inimigo faz. Os crentes, às vezes, eles repetem muito o que o diabo faz. Eles glorificam muito o diabo. Como o inimigo é sujo, como o inimigo é feio, como o inimigo é isso, como o inimigo é aquilo. E quanto mais você fala, mais você glorifica o inimigo, mais você se lembra do inimigo, mais você focaliza a sua mente naquilo que o inimigo está fazendo. E o inimigo gosta que você focalize nele, que você fique falando o quanto ele é ruim, o quanto ele é mau, o quanto ele é sujo. Ei, vamos mudar o foco. Vamos colocar o foco em Jesus, o quanto ele é glorioso, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é majestoso, o quanto ele faz a obra. Tire o foco do inimigo. Agora, tire o foco de você mesmo. Eu descobri que uma das coisas mais terríveis é como o inimigo faz você pensar em você. Como o inimigo tenta fazer a gente pensar na gente. O diabo gosta de focalizar a gente na gente mesmo. Olha como você está se sentindo hoje, olha como você está passando, olha quem você é. Você tem que dizer para o diabo: não tem a ver comigo, eu não sou o centro da situação. Deus é a solução na minha vida. Você tem que lutar pelo seu foco.
Se você não proteger o seu foco, você não vai cumprir o seu propósito. Você só cumpre o propósito quando está focalizado. Agora, nós estamos em 2023, eu queria fazer uma sugestão de você pensar nos próximos 7 anos dessa década. Você sabe quanto o mundo está mudando tão rápido e quanto o mundo vai piorar nos próximos anos. Por quê? Senão Jesus não vem. Como é que Jesus vai arrebatar a igreja no meio ou nas vésperas da grande tribulação, sendo que o mundo não piore? Eu digo a você, não sou um profeta de coisas ruins, mas o mundo vai piorar. Você sabe que no mundo não é o mesmo depois de 2001, o mundo também não é o mesmo depois de 2020, depois do Covid. Quantas outras pandemias estão pela frente? Quanto o mundo vai piorar nos próximos 7 anos? E aí o Senhor estava falando comigo, façam esse jejum do foco todos os anos, porque o mundo vai piorar demais, e as pessoas e as situações, e vocês vão ser tentados a desviar o foco de mim, nas tribulações e nas lutas que vão vir sobre o mundo. Então, antes da vinda de Jesus, lute pelo seu foco, proteja o seu foco, não importa quão diferente e quão mais difícil o mundo venha a ficar nos próximos anos. O mundo não vai melhorar. Se ele melhorar, a gente tinha que ficar aqui. Mas a gente tem que sair daqui. Como é que a gente sai daqui se o mundo não piorar? Ele precisa piorar para que as profecias se cumpram. Agora, eu e você precisamos proteger o foco nesses últimos dias, porque muita coisa ruim vai acontecer, dentro e fora da igreja. Então, mais uma vez, coloque o seu foco nas coisas boas. Eu queria perguntar a você se Deus revelou a você não só em que tirar o seu foco, mas onde focalizar o seu foco. Eu queria sugerir que no meu tempo de oração, Deus me sugeriu algumas coisas para eu focalizar o meu foco. Por exemplo, focalizar no sangue de Jesus, tá? As nossas chances estão sempre no sangue de Jesus. Aliás, todas as nossas chances estão no sangue de Jesus. Sabe, aplicar o sangue de Jesus em todas as situações, crer no sangue. Sabem o que mais o Senhor pediu para eu focalizar nesses 40 dias? No preço da minha consagração. Isso é, na minha consagração. Que eu preciso aumentar o meu tempo de oração. E eu fiz isso, na verdade eu fiz isso nesse jejum do foco. Eu dobrei o meu tempo de oração. Eu focalizei na minha consagração ao Senhor. E aí isso me levou também a focalizar no aperfeiçoamento da minha santidade. Deixa eu dizer para vocês. O apóstolo diz isso, que o Senhor quer operar em nós o aperfeiçoamento da nossa santidade. E o Senhor que nos chamou para a santidade me disse para focalizar nisso, entendeu? Também o Senhor me disse para focalizar na luz, em vez de focalizar nas trevas, e focalizar no amor de Jesus por nós, ao invés de focalizar nas carências desse mundo, entendeu? E dessa forma o Senhor ele não quer só tirar o nosso foco do que é ruim, mas nos dá algo para focalizar. Quero te abençoar, dizendo a você que eu vou deixar o grupo ativo por mais alguns dias, porque talvez até mesmo nesse domingo o Senhor vai me dar uma mensagem sobre o foco que eu quero incluir no grupo. Eu não sei, eu não posso garantir, mas eu queria deixar o grupo ativo por mais alguns dias e logo em seguida eu vou desativar o grupo. Eu vou deixar ele, na verdade vou deixar o grupo lá para quem sabe quando a gente voltar a um novo jejum em 2024, a gente possa chamar os irmãos que queiram continuar esse jejum e fazer novamente. Queria abençoar você e pedir mais uma vez, compartilhe os testemunhos. Quero celebrar todos os que contribuíram. Muitos irmãos não disseram nada, mas o seu testemunho nos edifica. Deus abençoe a sua vida.